Queridos irmãos, nunca se deixe paralisar por nada. Nunca se deixe paralisar por coisa alguma, porque as dificuldades, elas só fazem uma coisa: elas derrubam aqueles que são fracos e fortalecem aqueles que são fortes. Então não se deixe paralisar por nada. Hoje nós estamos vivendo na liturgia da igreja o domingo em que os discípulos estão retornando às suas fraquezas. E vocês recordam que as nossas fraquezas, elas são paralisantes. As nossas fraquezas, elas vão nos impedindo de caminhar. E quando nós não caminhamos, quando nós não seguimos a nossa jornada, nós já estamos perdendo, porque o tempo não para. Se amanhã eu disser para mim mesmo, eu não vou fazer o que eu devo fazer, ninguém vai fazer por você. As coisas só vão se acumular. Então, hoje, a palavra que o Senhor nos dirige é uma palavra incômoda, mas é uma palavra necessária, porque mesmo após a ressurreição do Senhor, mesmo após a força da ressurreição chegar no mundo, as nossas fraquezas, as nossas concupiscências, as coisas que nos atrapalham, elas continuam se levantando contra nós. Nós não podemos esquecer uma coisa, e é por isso que os testamentos são dois, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento não foi anulado, ele foi reformado, ele foi concluído, ele foi aperfeiçoado, mas não foi anulado. Qual foi a primeira palavra que o Senhor disse para a humanidade? A terra é de vocês. São vocês que devem agora lutar. São vocês que devem agora criar. Então, esta realidade que nós estamos, que é uma realidade passageira, e se nós formos pensar bem, nós nem temos o passado e nem temos o futuro. Mesmo que nós, seres humanos, fiquemos pensando nos dois. Tem hora que nós estamos cheios de passado, tem hora que nós estamos cheios daquilo que nós já vivemos, quando achamos que a nossa vida já passou, que a melhor fase da minha vida já passou, que agora chegou a hora de eu desistir, isso é quando o passado nos engancha. Nunca se deixe paralisar pelo seu passado. Padre, mas é verdade, a minha melhor fase foi quando eu tinha 15 anos. Eu te pergunto, vai voltar? E você vai viver a vida inteira pensando que você tem 15 anos? Então eu não posso me dar a esse luxo. Eu tenho que viver aquilo que se apresenta diante de mim. Eu também não posso viver o futuro. Tem gente que está sempre numa promessa. Não vai acontecer. Não, isso vai dar certo. Serei feliz. Não jogue sua vida no futuro, porque o futuro também não chegou ainda. Eu não tenho posse do futuro. Eu tenho posse das promessas de Deus, mas não tenho posse do futuro. E é muito importante que a gente entenda o que Jesus está fazendo hoje no Evangelho. Nesse Evangelho, eu vou ficar preso aqui hoje, viu? Vamos lá. Nesse Evangelho que nós escutamos, nós temos a continuação do que aconteceu com os discípulos de Emaús. Emaús foi um episódio onde 2 discípulos, e eu costumo interpretar esses 2 discípulos como um casal, como a vida familiar. Os discípulos de Emaús ficaram cheios de uma coisa que os atrapalhava muito, que é a decepção. Vocês devem saber que a decepção é algo que nos paralisa. A decepção é algo que nos põe para trás, porque pela decepção nós deixamos de viver o hoje e passamos a viver entre o amanhã e o ontem. Os discípulos de Emaús ficaram decepcionados por qual motivo? Porque eles queriam que Jesus restaurasse Israel. Eles queriam que Jesus Cristo fosse o Messias do jeito deles. Queridos irmãos, quantas vezes Deus nos decepciona? Quantas vezes Deus nos coloca diante de obstáculos que nós não queremos passar? E nós às vezes pensamos, então Deus é mau? Não, Ele não é mau. Mas Ele sabe que sem aquela prova,
eu não cresço. Existe dentro de nós uma coisa terrível chamada lei do menor esforço. Nós temos uma tendência a sempre fazer menos do que fizemos. Nós temos uma tendência a sempre querer aquilo que é mais cômodo, mas às vezes não existe esse caminho. Sabem por quê? Porque para abrir uma estrada nova custa muito. Se você quer que a sua família viva o novo de Deus, custa. Então, quando vier uma decepção, transponha, passe por cima. Não se paralise diante de uma decepção. As pessoas nos decepcionam. Nós mesmos nos decepcionamos. As coisas nos decepcionam. Tem tanta gente que tem o sonho, padre, eu tenho o sonho de morar fora do país, eu vou. Quando estão lá, começa a dizer, é tão ruim aqui, é tão bom o Brasil. Nós estamos sempre inconformados. E a decepção não pode cegar a nossa visão. Eles ficaram cegos de decepção, tanto que não enxergaram que Jesus apareceu no meio deles. Se você não compreendeu, eu vou colocar isso de um modo muito simples. Tem tanta gente que está punindo outras pessoas de coisas que foram feitas com ela no passado. Tem tanta gente que se fechou, não quer mais conhecer ninguém, não quer mais pensar em casamento, porque se decepcionou. A decepção nos paralisa. Jesus venceu a decepção de que maneira? Caminhou com eles. Porque é no dia a dia que a decepção precisa ser vencida, é no dia a dia que eu preciso ter força de ir para frente. E eles estavam caminhando longe do pedido de Deus. Jesus tinha pedido, fiquem em Jerusalém. E o que eles fizeram? Eles estavam caminhando para casa, voltando para o passado. Eu não posso voltar para o meu passado. Só o que tem é música que diz isso. Gostaria de voltar ao meu passado. Fica só na poesia. Não viva dessa maneira. Não viva de passado. Não viva achando que sua vida hoje é um rascunho. Hoje é o melhor dia da sua vida, porque só tem hoje. Os discípulos de Emaús tiveram uma grande misericórdia. Jesus foi caminhando com eles e foi explicando as Escrituras. Em outras palavras, partindo o pão. Jesus foi dando o alimento, porque nós temos necessidade de algo que está fora de nós. A nossa necessidade de alimentação, ela nos ensina algo muito simples, mas que nós custamos a entender. Toda vez que a gente come algum alimento, nós estamos reconhecendo que eu não me basto a mim mesmo, que eu preciso de algo que está fora de mim para me preencher. E isso acontece no nível do corpo, da psique e da alma. Minha mente também, sozinha, não consegue pensar tudo o que ela deve pensar. Minha alma também, sozinha, não consegue viver tudo aquilo que eu devo viver. É por isso, meus irmãos, que Jesus foi dando o alimento. E vocês sabem que alimento de uma vez pode fazer mal. Por isso que nosso Senhor foi explicando aos poucos. Nosso Senhor foi dando o alimento aos poucos, como a nós. Nosso Senhor, Ele tem essa paciência de nos colocar diante de cada verdade da sua palavra, mas aos poucos. Eles então reconhecem Jesus e voltam para a igreja, porque na igreja um precisa acender a fé do outro, um precisa fortalecer o outro. E aqui está a primeira cena do evangelho de hoje. Por que Jesus insistiu tanto com esses discípulos? Às vezes não é mais fácil a gente esquecer, às vezes não é mais fácil a gente deixar para lá, às vezes não é mais fácil a gente mudar de amizade. Por que Jesus insistiu tanto com esses discípulos? Sabem por quê, meus irmãos? Porque nosso Senhor não volta atrás naquilo que Ele dá. Nosso Senhor não joga fora nenhum daqueles que Ele chama. Nosso Senhor não joga fora nenhum daqueles que Ele escolheu.
Mas existe outra verdade subjacente aqui. Nosso Senhor precisa de pessoas que conduzam, que vão à frente. Nosso Senhor precisa de pessoas que se encham de Deus, mesmo nas suas fraquezas, para que conduzam os outros ao próximo estágio da vida. É preciso que alguém abra o caminho, e Jesus dependia dos discípulos, porque somente os discípulos tinham visto Jesus antes e agora depois da ressurreição. Então só eles, só os discípulos podiam dizer: eu garanto, o mesmo Jesus que eu convivi, é este Jesus que aparece para mim. Jesus precisava da força do testemunho deles. Eu estou trazendo isso para o centro da sua vida e para a minha vida. De que maneira? Jesus precisa de alguém para ir à frente. Sua família, sua casa não vai para frente se não tiver alguém indo à frente. A paróquia não vai para frente se não tiver alguém à frente, indo à frente, conduzindo. Ou vocês acham que as coisas acontecem de qualquer jeito? Junte esse material todinho que tem aqui e não coloque ninguém, não vai acontecer nada. A grande invenção de nosso Senhor chama-se ser humano. Onde tem uma pessoa que entrega a sua vida, onde tem uma pessoa que se esforça, onde tem uma pessoa que reza, as coisas acontecem, com ou sem dificuldade. Agora eu pergunto, nós estamos dispostos a pagar o preço? Você está disposto a ser aquele que vai à frente da sua família? Nossos avós faziam isso, nossos pais fizeram isso. Pergunte para eles se foi fácil. Pergunte para eles se o mundo foi um mar de rosas para eles, mas eles foram em frente, e por isso você e eu estamos aqui. Chegou a nossa vez. Eu preciso conduzir a minha família. Você quer uma família santa? Pois seja o primeiro a ser santo. Tudo começa a partir de uma pessoa. Se ninguém está rezando na sua casa, nada vai acontecer. Se o esposo chega e diz: odeio minha família, e a mulher vem e diz: eu odeio mais do que você, não vai acontecer nada. Onde nós precisamos retomar a nossa liderança. Não existe outra pessoa, não vai vir outra pessoa, não vai vir alguém salvar você, não vai vir alguém para dizer: deixe que eu vou fazer isso por você. Não, eu preciso assumir a minha tarefa. Por isso que nosso Senhor, com toda a paciência, aparece para estes discípulos que nos representam. Os discípulos são seres humanos, fracos, defeituosos tanto quanto nós. E hoje o Senhor vai dizer para nós no Evangelho 2 problemas que precisam ser corrigidos hoje. 2 condições que, se eu deixar a minha vida com elas, minha vida estará à beira da morte. Nosso Senhor aparece para os discípulos enquanto os de Emaús estão falando. E aqui eu interpreto 2 coisas. Você quer que Deus apareça? Fale dele. Você quer que Deus se manifeste? Fale dele. Porque o diabo a todo instante quer roubar o lugar de Deus, com distrações, com problemas, com falsos problemas. Tem tanta gente que quando vem para a missa, acontece de tudo, chega na igreja e desaparece. Exatamente. Tudo aquilo que você viveu era para quê? Era para atrapalhar você. E às vezes, chegando na igreja, você é péssimo para dormir, mas sentou na cadeira da Igreja da Glória, a boca abre logo. Se eu tivesse uma baladeira daqui, era direto. É claro que são condições de cansaço, não estou dizendo que não, mas logo agora, na hora da missa, então nós temos que entender que nós vamos enfrentar muitas coisas, e o remédio para isso
é falar de Deus. O que é, padre, falar de Deus? Oração. Há quanto tempo você não reza? Padre, eu venho à missa todo domingo, viu? 2 horas por semana não é suficiente. Você precisa ter uma semana de oração. É preciso falar de Jesus. A sua casa precisa ouvir o nome de Jesus. As paredes da sua casa têm que estar cheias de bênçãos. Especialmente se você levou uma vida de reclamação. Especialmente se você tem o hábito, e hábito a gente corrige, de reclamar, de murmurar. Se você tem, padre, mas é porque eu sou perfeccionista. Pois use isso para o bem, não use para o mal não. O que tem a ver perfeccionismo com você passar o dia reclamando? É perfeccionista? Pois se tem uma coisa boa, melhore ela, em silêncio. Mas não fique reclamando, porque as reclamações ficam nas paredes da sua casa. Elas vão revestindo a sua casa. É importantíssimo que você faça aquilo que está acontecendo no Evangelho de hoje. Eles anunciaram Jesus, e Jesus apareceu no meio deles. Você quer que Jesus apareça na sua casa? Fale dele. Quantas vezes você, antes de dormir, tem rezado? Quantas vezes, mesmo que seja uma oração bem pequena, só Senhor me socorre, eu vou dormir agora e pronto. Mas você precisa falar. Porque a palavra humana, ela é a imitação da palavra do Senhor. Quando alguma pessoa fala, aquilo tende a acontecer. Então abençoe sua casa. Se você veio para a igreja com a sua esposa, se você veio para a igreja com seu esposo, abençoe. Fale palavras de bênçãos, porque quando você fala, Jesus aparece. Jesus se manifesta. Eu estou tirando isso, não é da minha cabeça. Segundo os exegetas, Jesus apareceu no meio dos 2 discípulos de Emaús. O que é que isso quer dizer? Na tampa da Arca da Aliança, que é um objeto que nós não temos mais, ali naquela tampa de ouro, vocês tinham 2 querubins em adoração. Porque Deus se manifesta quando é adorado. Deus se manifesta quando Ele é o centro. Deus aparece quando Ele é invocado. E ali no meio da tampa tinha um objeto chamado de propiciatório, que quando aspergiam o sangue das ovelhas, o sangue do sacrifício, a Shekinah, a manifestação de Deus, descia do céu e ficava na tampa da arca. Discípulos de Emaús caminhando 11 quilômetros. 11 é 1 e depois 1 de novo. Os discípulos de Emaús são a representação da tampa da arca. Um de um lado, o outro do outro lado. E quem estava no meio? Jesus. Viva isso no seu casamento. De um lado você, do outro lado sua esposa. E no meio de vocês, unindo, Jesus. Mas para que isso aconteça, você tem que falar dele. Porque Deus é muito educado. Deus só se manifesta onde Ele é querido. E eu nesse ponto concordo com o nosso Senhor. A gente só deve ficar onde a gente é querido. A nossa presença nunca deve ser imposta. Eu nunca devo impor. Você vai ter que me aturar. Deus me livre de fazer isso. Meu coração só se derrama onde Ele é querido, onde Ele é amado. Aprendi isso com nosso Senhor. Nosso Senhor só fica onde Ele é invocado. Então invoque o nome do Senhor. Adore o Senhor. São 2 coisas: oração e adoração. Sempre, sempre. E Ele se manifesta. Na hora que o Senhor se manifestou, Ele diz uma palavra, que é uma palavra interessante. Ele diz para os discípulos: todas as bênçãos do céu desçam sobre vocês. Que todas as bênçãos desçam. Padre, que palavra é esta que o Senhor diz? Na hora que um judeu encontra o outro, ele pede isso. Que todas as bênçãos de Deus desçam sobre você. Só que tem uma diferença. Quando eu, um ser humano, falo, é uma bênção.
mas quando Deus fala, é uma realidade. Então, na hora que Jesus diz para a igreja, todas as bênçãos sejam derramadas sobre ti, tudo aquilo que está faltando na minha vida, Deus começa a completar. Vocês já fizeram exame de sangue? O que é que o exame aponta? Cálcio está baixo, testosterona está baixa, não sei o que está baixo. E o que é que o médico faz? Ele vai repor, ele vai completar. É isso que nosso Senhor faz. Ele olha para a nossa vida e diz: a alegria está baixa, o perdão nem existe, a raiva está lá em cima. Então eu agora vou equilibrar a tua vida. Eu agora vou ajustar aquilo que em você está desequilibrado. Porque você, quando está desequilibrado, você não consegue receber as bênçãos. Escutem o que eu estou dizendo. Quando nós não estamos bem, nós não conseguimos receber coisas boas. Não entenderam? Quando o organismo está muito doente, não adianta tratar com qualquer remédio, porque o organismo não vai ter condição de receber. Como eu recebo gente que às vezes diz: padre, o que é que eu faço? Eu amo minha família, mas parece que esse amor não chega até eles. O que é que está acontecendo? Corações doentes, pessoas que estão bloqueadas, estão diante de uma coisa boa, mas não conseguem receber. Por isso que Jesus diz, primeira palavra: eu te dou todas as graças que estão faltando. Segunda coisa que o Senhor faz, Ele percebe que os discípulos não o reconhecem. Os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus. Eles ficaram com duas atitudes que vai ser o centro da minha pregação. Desde ontem estou pregando sobre isso, porque acredito que é onde nosso Senhor quer nos curar. O Evangelho coloca duas palavras que não tem tradução em português. Primeira palavra, Jesus pergunta: por que vocês estão neste movimento de dar um passo para frente e para trás, sem sair do lugar? Eu costumo comparar essa palavra com o gesto de uma pessoa ansiosa. O que uma pessoa agitada, ansiosa faz? Ela fica remoendo para frente e para trás, sem sair do lugar, porque nada acontece. Como nós queremos que a nossa vida siga em frente, como nós queremos que os nossos problemas se resolvam, como nós queremos sair dos nossos problemas. Eu pergunto a você: você quer sair dos seus problemas? Você quer resolver sua vida? Pela resposta parece que sou só. Então, Senhor, todas as graças deles mandam para mim. Eles não querem. Você quer resolver sua vida? Eu quero. E parece que a cada ano vai acumulando problema. Eu quero resolver minha vida. Eu quero seguir em frente. E às vezes nessa agitação, o que é que nós fazemos? Olha a palavra grega que Lucas inventou. Nós damos um passo para frente e damos um passo para trás. Eu estou me movendo? Estou me movendo ou não? Não, não estou. Eu estou gastando as minhas energias à toa. Estou gastando minha vida sem sair do lugar. Atenção, vocês que têm 25, 30, 40 anos. É o sentimento que mais nos derrota nessa fase da vida. Uma sensação, uma ideia, uma percepção de que nós gastamos a nossa vida e nada aconteceu. O Evangelho coloca isso numa palavra: nós estamos agitados, indo para frente e para trás. Por que nós estamos indo para frente e para trás? Nós estamos indo entre os sonhos e os traumas, e não conseguimos resolver nada no hoje da nossa vida. O que é que falta? Sabem o que é que falta? Confiança.
Confiança no Senhor. Por que eu saio de casa para ir para a faculdade? Porque eu confio que vai ter aula. Por que você saiu para vir hoje à Santa Missa? Porque você confia que o Padre vai estar aqui e que vai ser uma missa maravilhosa. E vai ser, já está sendo. Nós confiamos. Porém, quando nossa vida começa a se encher de problemas, quando nossa vida começa a se encher de medo, qual é a nossa atitude? A gente se lança e depois recua. E esse movimento tira as nossas energias. Estude agora isso que eu estou dizendo com você. Olhe se as pessoas da sua casa dizem constantemente: estou cansado, estou exausto, não tenho energia, não sei para onde ir. Quem diz isso está dentro dessa palavra do Evangelho. Está indo para frente e para trás, gastando as energias e não realizando nada. Confie no Senhor. Se lance, confie. Padre, mas confiança? Sim, confiança. Se lance. Mesmo que você não enxergue a mudança, se lance. Por quê, Padre? Eu trabalhei muito tempo no sertão. Eu sou de Fortaleza, mas trabalhei quase 12 anos no sertão. Quando uma pessoa deixa de entrar numa estrada, o que acontece com aquela estrada? Quando ninguém passa por ela, a vegetação vai se fechando. E quando eu quiser tomar aquele caminho, o que eu tenho que fazer? E como é que abre a estrada? Pegue um facão de quase 1 metro e vá abrindo o caminho. Você vai se arranhar, você vai acabar com a sua pele, você vai ferir suas mãos e os seus pés. Mas os que vêm depois vão encontrar a estrada aberta. Não fique indo para frente e para trás. Apenas vá para frente. Sua vocação é abrir estradas. Pegue seu facão e vá abrir as estradas que precisam ser abertas. Não olhe para trás. Muitos vão dizer: você é bobo, você está se gastando à toa, você é tolo, não faça isso, ninguém fez isso, por que você vai fazer? Eu vou fazer, porque eu quero abrir uma estrada nova, eu quero trilhar um caminho novo. Isso é para quem tem coragem. Se encha agora de coragem. Vocês já perceberam que nós passamos às vezes muito tempo da nossa vida apenas reagindo? Ai, fizeram isso. Ah, me maltrataram. Ah, fizeram não sei o quê. Não quero mais esse tipo de vida. Isso é ir para frente e para trás. Eu quero abrir a estrada da minha vida e quero seguir em frente com coragem. Coragem. A semana está começando hoje. Coragem. Coragem não é raiva. Coragem não é agressividade. Coragem é você saber, calcular que você vai enfrentar muitos obstáculos e decidir não recuar. Segunda palavra que o Senhor nos dá no Evangelho. Primeira coisa resolvida, já confiança. Vai para frente. Vai para frente. Segunda coisa que o Senhor nos apresenta, essa é mais difícil, porque esta é invisível. Ele usa uma expressão grega que vem da raiz da palavra diálogo, né? Ou dualogicidade. É a palavra que o Senhor diz é a seguinte: porque estão crescendo dúvidas no coração. Porque você deixa crescer dúvidas no coração? Está bem aqui no versículo 38. Por que estáis preocupados? Qual é a tradução certa? Indo para frente e para trás. Indo para frente e para trás sem sair do lugar.
E a outra coisa que ele pergunta: porque tendes dúvidas no coração. O original do grego é o quê? Porque você deixou crescer dúvidas no seu coração. Nós controlamos os nossos pensamentos. Quando a dúvida começa a crescer, quando a dúvida começa a se levantar, quando a dúvida começa a me fazer questionar aquilo que eu já tenho certeza, essa dúvida virou doença. Quando eu começo a duvidar daquilo que eu já sabia, daquilo que eu já tenho certeza. E qual é, Padre, o problema? Jesus disse para eles: eu vou ressuscitar. Ele ressuscitou. E eles deixaram a dúvida crescer no coração. Imagine agora o que eu vou lhe dizer. Aqui deve ter gente casada há 5, 6, 7, 10, 20, 30 anos. Você já imaginou se você todo dia duvidasse: será que essa mulher realmente é minha mulher? Será que esse esposo realmente é meu esposo? Se você vivesse nessa dúvida, você estaria paralisado. Por isso que o segundo problema que o Senhor nos coloca é interior. Não deixe a dúvida tirar o lugar das certezas que já estavam no seu coração. Há pessoas que entram em crise porque deixaram a dúvida crescer. Foi o que aconteceu no Evangelho. Vocês estão olhando para Jesus, vocês estão vendo que Jesus é real, mas continuam duvidando, porque a dúvida cresceu. O verbo que Lucas usa é um verbo que se refere à planta. Quando é que uma planta cresce e toma o lugar das outras? Quando você não cuida das sementes que você semeou. Cuide das sementes que crescem no seu coração. Não deixe a semente da dúvida tomar conta. Porque um coração que duvida é um coração paralisado. Na hora que você duvida, você para de caminhar. Por isso é tão perigoso. O outro é perigoso porque fica gastando energia sem sair do lugar. E o segundo verbo, a pessoa paralisa. Mesmo diante das promessas, esta pessoa paralisa. As duas coisas que Jesus deseja fazer em nós hoje é para que nós sigamos em frente. É para que nós não fiquemos paralisados. Porque paralisia é o primeiro estágio da morte. Paralisia é o primeiro estágio. Qual é o outro? Necrose. A carne vai apodrecendo, porque você está paralisado. Como é que eu faço, Padre, para ir para frente? Deixe que as graças de Deus fluam na sua vida. Se alguém te fez mal, Deus vai saber te recompensar. Se alguma coisa te falta, Deus vai saber completar. E concluindo, vamos cantar o quê? Oi, nas asas do Senhor, pode ser? Pode. E nessa hora, terminando o Evangelho, o Senhor nos dá 2 ensinos que eu quero terminar com eles. Jesus pergunta: vocês têm alimento? O que é que eles respondem? Temos. E qual era o alimento? Peixe. Mas uma comunidade, uma igreja, nunca podia celebrar sem pão. O que é que faltava? O pão. Como é que esse pão vai chegar, Padre? Através do anúncio. O pão que é Jesus Cristo vem a partir da sua palavra. Eles estavam parados, andando para frente e para trás e com dúvida no coração, porque não tinham mais o alimento. Na hora que o alimento falta, na hora que você começa a ter fome de Deus e não se sacia, você vai parando. Por isso Jesus disse: falta pão? Pois eu vou dar o pão, eu vou ensinar tudo o que eu devia sofrer. E o último ponto que eu queria tratar, existe uma palavra aqui que diz: abrindo a inteligência deles. Jesus abriu a inteligência deles.
Está errado. Não é abriu a inteligência, é abriu o ser. Aparece aqui a palavra grega nou, que é a palavra ser, essência. Deus abriu o ser deles. Nosso ser vai se fechando diante dos problemas e dos medos, e nós vamos perdendo a nossa humanidade. Esta missa é para que o Senhor te dê de novo a graça da mobilidade, para que você possa ir para frente. Vamos baixar a nossa cabeça um instante. Nós estamos vivendo aquilo que o Evangelho e o Novo Testamento chamam de início das dores. E nós vemos muitas pessoas entrando em desespero. Umas desistindo de viver, outras tirando a própria vida porque a dor é muito grande. E outros, como o Evangelho de hoje, indo para frente e para trás, sem sair do lugar. Olhe para a sua casa, olhe para a sua família. Veja se dentro da sua família, se dentro da sua casa tem alguém paralisado. Paralisado porque foi julgado, porque foi avaliado, porque foi humilhado. Paralisado porque se importa com as palavras que os outros dizem. Paralisados, tem gente que não vai mais para a aula porque não aguenta conviver com outras pessoas. Tem gente que desistiu de fazer o vestibular porque não passou 1, 2 vezes. Tem jovem que não quer sair de casa, que quer passar o dia inteiro dentro do computador, diante do computador, seja como for, porque não quer enfrentar os desafios. Tem gente que não conversa mais. Essas pessoas estão indo para frente e para trás, sem sair do lugar. Eu não quero viver o dia como uma máquina. Eu quero viver como um ser humano. Eu quero ser feliz. Eu quero ser pleno. Eu quero terminar o dia e dizer: cumpri minha missão. Não quero ficar indo para frente e para trás nos mesmos problemas. Perceba agora em você se seu assunto é sempre o mesmo, se suas conversações são sempre as mesmas, se seus sentimentos são sempre os mesmos. É hora de ir para frente. A primeira coisa, a ansiedade. A segunda coisa que o Evangelho fala, o medo, o pânico. Eu não quero enfrentar a vida, porque eu sei que eu vou sair ferido. Eu não tiro sua razão, mas nós não temos escolha. Temos que ir para frente. Tem gente que depende de nós. Tem coisas para acontecer que dependem do meu sim. Tem graças para cair do céu que dependem da minha liberdade de ir adiante, de ir em frente. Por isso o Senhor nos diz: por que vocês estão deixando a dúvida crescer no coração? Abrace a sua vocação. Abrace sua família, abrace sua vida. Não se importe com as palavras dos outros sobre você. A palavra mais importante sobre mim é a palavra de Deus. Recobre a força, recobre a coragem.
Se você foi rejeitado, foi deixado de lado, junta as feridas, junta os pedaços da tua vida, refaz a tua vida, recomeça de novo. Não fique parado onde te jogaram. Se me tratarem como lixo, eu não ficarei onde me deixaram. Eu vou juntar o que ele acha, o que ela acha que é lixo, e eu vou para frente, porque eu sei o valor da minha vida. Eu preciso ser o líder na minha vida. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Eu preciso ir para frente, confiando no Senhor, vivendo suas promessas. O homem justo vive pela fé, vive das promessas de Deus. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. ainda não está como gente de fé. Cante: posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. águia, me preparo Para voar eu posso ir muito além de onde estou. vou nas asas do Senhor. o teu amor O teu amor é o que me conduz. é o que me conduz. Posso voar E e subir sem me cansar, ir para frente, ir pra frente sem me fadigar. vou Com asas como águia, pois confio no Senhor. Se cortaram teus sonhos, se arrancaram de ti o melhor de ti, saiba do que eu estou te dizendo agora. Você tem condição de renascer. Você tem condição de recomeçar. Se arrancaram de ti tudo que você tinha, se te deixaram na sarjeta, você tem condição de recomeçar. Não se entregue. Vai doer, vai ser difícil, mas você vai renascer. Agora você precisa tomar a decisão. Se você quer ser o protagonista da sua vida, se você quer ir à frente com Jesus, ou se vai passar a vida inteira como telespectador da própria vida. Eu quero ir para frente, Jesus. Eu quero recomeçar. Permitamos nesse instante que o Senhor, que já se faz presente no meio de nós pela Eucaristia, pela palavra, que Ele se manifeste, que Ele apareça no meio de nós, que a sua Shekinah, que a sua glória seja vista, seja sentida, que Ele dissolva nesse instante toda a frieza e o medo que se levantam em nossos corações. Existe uma imagem pastoril que eu queria rezar junto com vocês nesse instante. Desde o Antigo Testamento, o Senhor nos compara a ovelhas. Primeiro porque a ovelha é o animal que não se debate diante do sacrifício.
ele renuncia, aceita o seu destino. Mas também porque a ovelha tem algumas características que espiritualmente nós partilhamos. Existe um comportamento da ovelha. Ela fica vagando. Quando não tem pastor, ela não come, ela não bebe água. Ela fica andando, vagando, de um lado para o outro, até perder todas as forças e cair completamente exausta. Pode ser, Senhor, que estejamos vivendo assim. Acalma, Senhor, o nosso coração. Mostra-nos, Senhor Deus, que nós temos um pastor que cuida de nós. Um pastor que nos veste. Um pastor que apresenta o melhor alimento e a melhor água. E nós queremos agora descansar no redil deste pastor que sois vós. As ovelhinhas também, Senhor, só conseguem se deitar, só conseguem dobrar as patas quando se sentem seguras. Nós te pedimos hoje essa segurança, Jesus. Acalma, Senhor, aqueles que estão vagando. Alimenta-nos, Senhor, nós que estamos famintos. E sabendo que o Senhor precisa tirar de nós o medo e o cansaço, nós cantamos juntos. Sei que a misericórdia do teu amor por mim, porque sou tão fraco para então seguir. Eu não tenho nada em minhas mãos, Como cego na estrada, como cego na estrada, nada de valor para te dar. nada de valor para te dar. Me leva em teus braços, Me leva em teus braços, meu bom pastor. foi o meu cansaço Foi o meu cansaço que te atraiu a que mim. te atraiu a mim. Tantas feridas, Tantas feridas, tantas fraquezas tantas fraquezas que me levam a que me depender. levam a depender do teu amor. Me leva em teus braços, Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. tantas feridas, Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. se deixe conduzir neste instante. Nós não estamos sozinhos nessa estrada. Às vezes é só Jesus e nós, mas nunca sozinhos, nunca abandonados. Obrigado, Jesus. Conduz-me, Senhor. Oremos, irmãos.